TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos, começando mais um De Bem com o Pão, hoje aqui conversando com a Igreja do Rio de Janeiro, aqui representada pelo irmão Eduardo, pelo irmão Paulo, e nós vamos compartilhar aqui todo o conhecimento que o Senhor está derramando naquela cidade, todos os movimentos aí do Espírito Santo do Senhor lá, e nós viemos aqui hoje para compartilhar com os irmãos e trazer para você as experiências. Através dessa programação, você vai conhecendo um pouquinho mais o que o Senhor está fazendo numa cidade, na outra, as experiências que você tem de um irmão que pode servir para que você aprofunde mais no conhecimento, como você busca mais comunhão com o Senhor, e assim nós vamos compartilhando e trazendo cada vez mais aquilo que é bom e agradável, né? Para que os irmãos vivam unidos. E a gente tem essa comunhão aqui, através do programa De Bem com o Pão, que agora você acompanha. Estamos aqui com o irmão Eduardo, né? Para conversar um pouquinho mais. Irmão Eduardo, compartilhar um pouco com a gente aí, as experiências que o senhor tem trazido. Já sei, já me sopraram aqui, aliás, eu ouvi um pouquinho, já na ministração que a gente pôde compartilhar, estarmos juntos, que você está nesse momento aí, ouvindo o CD de cura interior, é isso? Exatamente. Então, são 3 CDs, né? Eu já acabei de assistir o primeiro, né? São, se eu não me engano, são 7 ministrações do Sérgio Alves que a gente fica ouvindo, e a gente vai vendo ali, né? O que a gente tem que melhorar e o que a gente faz de errado, né? Então, assim, eu dei uma parada até conseguir ministrar tudo que eu escutei ali, né? E consertar os erros, né? E orar para que Deus me capacite, né? Nessa parte de me acertar, né, no perdão, da rejeição, né, e falar muito das coisas que a gente às vezes o velho homem não gosta de ouvir, né, a gente tem um costume, né, e até então a gente não sabe como agir, e ali vai me ensinando muita coisa, né, como trabalhar a rejeição dentro de mim, como trabalhar o perdão. Então, assim, nessa parte eu já comecei a até ler o livro do Seja Próspero também, porque eu saber como que funciona essa parte, né? E eu estava vendo que existe esses demônios dentro de nós, né? Conheci a partir desse livro porque que a gente recebe às vezes um dinheiro e você vê que o dinheiro some. Então você vê aonde você tem que cuidar na parte da finança do homem, né? E fala sobre dízimo e oferta, e eu fui vendo o porquê tem que fazer isso, né? Às vezes não está dando para a igreja, a gente está devolvendo para Cristo, né? E aí o que eu falei ontem também, numa ministração, a gente não está dando nem devolvendo 10, nós estamos ganhando 90% que Deus deu para a gente. Que fora isso, Deus capacita a gente para ganhar as coisas, né? Se for da permissão dele, a gente ganha o nosso trabalho, né? Como eu sou autônomo lá no Rio, então eu dependo muito da graça de Deus para que ele me capacite, né? Para fazer esse trabalho, né? E esse material foi me ajudando muito, né? Para até a gente tomar cuidado e a gente orar para Deus capacitar a gente tirar esses demônios dentro da gente, né, que fica querendo atrasar, aí começa a botar dúvida na nossa cabeça, né, no perdão com as pessoas, no se acertar, né, a rejeição, como trabalha isso, e atrapalha muito, né, quando você às vezes fica irado com a pessoa, isso atrapalha muito na nossa vida lá. Principalmente na minha, né, que eu fico assim, eu sou um cara eu sou muito fechado, então eu não transmito muito, eu nem falo, eu fico com aquilo dentro de mim, aquilo vai remoendo e vai crescendo, vai como se vai acumulando aquilo dentro da gente, e eu nunca soube como tirar isso, né? Então, assim, essa ministração da cura interior me mostrou muito, de eu me acertar toda noite e não deixar aquilo crescer, aquela mágoa, aquela rejeição que fica dentro da gente, e liberar perdão e pedir perdão também quando você erra. Isso te alivia bastante, né? Tu fica mais tranquilo. Então eu sinto que as coisas vão fluindo mais, né? Então, assim, eu fico assistindo e aí eu vou ministrando, porque eu
sou um cara que vou acumulando um pouquinho, né? Vou lendo o material, dou uma paradinha para que aquela coisa ministre, para ver o que vai... Porque não adianta eu ler tudo e assistir tudo e sem ter aquilo absorvido, né? Então, como são 3 CDs, agora eu vou começar o segundo, né? Então eu já vou começar a botar em prática, né? Porque a gente tem que ler, ouvir, né? Dependendo do material, e colocar em prática, né? E pedindo para que Deus capacite para a gente, porque a gente às vezes é fraco, né? E nem tudo na hora você vê, como eu sou sanguíneo, às vezes eu ajo e depois eu penso, eu acho que eu não fiz errado, e Deus ministra muito isso para mim. Você podia ter feito assim, eu fico ouvindo aquela vozinha de dentro da gente, que eu antigamente duvidava muito dessa vozinha, né? E eu já tive várias experiências dessa vozinha dentro de mim, mostrando o que realmente eu tinha que ter feito e o que eu devo fazer, entendeu? E nessa parte de perdão também, eu tive um problema sério de perdão com meu irmão, fiquei quase 1 ano sem conversar com ele, e somos gêmeos, né? Então, assim, nós ficamos... É comum isso, Eduardo, e os gêmeos sempre têm uma ligação muito forte, e a gente vê agora que fiquei 1 ano que estava amargurado, estava aí precisando consertar. Nos gêmeos, que a gente sempre vê assim, uma ligação, eles sempre estão juntos, fazem tudo muito, muito interessante isso. Nós somos muito unidos, né? A gente, por exemplo, quando está bem, um chama o outro para fazer alguma coisa, né? Então, por exemplo, depois disso aí, como ele está morando em Goiânia agora, a gente se fala toda noite, pelo WhatsApp, pelo Skype, a gente se fala direto. Como antigamente, como nós estávamos os dois amargurados, não se falava, mas a intenção sempre tem, você se preocupa, mas você não mostra, né? Você tem essa preocupação pelo fato de ser irmão, né? Então, eu comecei na fé com isso, né? Eu fiquei com essa amargura dentro de mim, foi quando eu conheci a igreja e eu fui procurando, né? Aí foi aquela coisa, quando teve os grupos familiares, que os grupos familiares na minha casa, no início, levavam 5 horas. Porque era tanta coisa, então você passava o grupo familiar dissimulado, passava tudo ao mesmo tempo. Então a gente sugava bastante o Flávio na época, né? Então ele saía de casa 1 hora da manhã. Flávio, que é o presbítero lá do Rio de Janeiro, né? Então, e meu irmão também. Aí. Então a gente aproveitava pelo fato de ser o irmão e de procurar saber, porque a gente era interessado, a gente tinha interesse para conhecer realmente Cristo, né? Só que a gente não sabia por onde procurar. Então, quando conhecemos, aí foi ministrando toda essa parte pra gente, né? E aí eu vi que sobre o perdão, e aquela voz ficava assim, pede perdão pro teu irmão, pede perdão. Fiquei 3 dias agoniado com aquilo, não conseguia tomar banho, não conseguia fazer nada. Aí eu um dia falei, tá bom, eu vou ligar pra ele. E aí eu liguei, mas é sério, o negócio ficava aquela coisa assim, liga pro seu irmão. Liga pro seu irmão, e assim, e aquela coisa te incomodando, até que você, o Espírito falou assim, vai, faz, e tu não faz, né, porque tem um livre-arbítrio, né, então ele fica falando para tu fazer, mas a decisão é sua, né. E aí eu falei assim, falei com ele, liguei, ele estava no Rio ainda, e aí nós conversamos, eu pedi perdão para ele, liberei perdão, e assim, no início, assim, até confesso que ele falou, tu vou pedir perdão para ele, é uma coisa que ele que fez errado, mas enfim, vou fazer. Né? Aí fiz, né? Foi a hora que eu comecei a conhecer o material. Na época eu tenho o livro antigo, né? Agora eu estou com um livro novo, e o material basicamente é o mesmo dentro, né? E aí foi quando eu conheci toda a palavra, né? E foi, cada dia que passa, o meu temperamento mudou muito, na minha vida pessoal, né, em casa, com a minha esposa, com meus filhos, né, veramente, às vezes a minha filha me tira um pouco do sério, mas eu acredito que é um trabalhar ainda na minha vida. Mas a minha esposa e eu, nós antigamente discutíamos muito, porque cada um tinha uma ideia. Hoje nós somos um corpo, né? A gente tem um pensamento só. Então, assim, quando um vê que às vezes está fora do espírito, o outro ora e espera passar e depois fala, olha, acho que você não foi bem por aí, né? Aí minha esposa sempre me manda palavras quando eu estou meio estressado, me manda pelo WhatsApp, para eu ler, eu dou a lida, eu falei, escorreguei. Aí eu já vi que, eu falei, nossa. Então, assim, hoje, o que antigamente a gente batia pau, discutia, hoje quando ela vê que eu estou estressado ou quando eu fiz alguma coisa de errado, assim, que não está dentro do agrado de Deus, de Senhor, ela me manda um WhatsApp com as palavras, né? Aí a gente lê, aí tu já volta pro prumo e fala, tem que me acertar. Aí vai lá, pede perdão para ela, né, pela maneira de agir, e aí essas coisas dentro da gente já vai ministrando, né? Quando tu já pensa em fazer, já tem aquele, peraí, eu já errei nessa parte, será que eu vou errar de novo? Né? Aí tu vai se consertando, o Espírito vai ministrando para você dentro o que você realmente vai fazendo, e aí a gente vai tocando a vida dentro da palavra, né? E o tema, perdão, é um tema muito abordado aí pelo conhecimento que o senhor nos tem abundado.
Você tem o CD Perdão, que é um CD em MP3, que pode estar buscando para saber mais sobre o perdão. Esse tema também é abordado dentro do CD Cura Interior, como também tem uma ênfase bastante grande dentro do livro e do CD Livre-se da Depressão. Então é muito abordado esse tema, tem muitas ministrações, através também da TV Menorá por assinatura, você encontra muitos vídeos lá para que fale sobre esse assunto, o tema perdão. E a gente está vendo aqui na experiência do irmão Eduardo como o perdão não só reatou aqui os laços com o irmão, né, o irmão natural, e trouxe ele mais perto, tirou aquela coisa ruim, de estar fazendo a vida sempre com aquela amargura, porque a gente fica amargo. A amargura é bem o nome, né? Porque a gente fica meio amargo com a história, porque a gente está ali amargurado com alguém. Limpou essa área e ainda com isso de lambuja veio a comunhão mais próxima do Senhor, porque ele viu o quanto a palavra de Deus trabalhou para poder trazer isso. Olha, gostei dessa história, vou seguir mais próximo disso aí, né? Irmão, nós vimos antes aqui conversando um pouco também sobre o trabalho natural do irmão, né? E bem como o irmão disse, trabalhar como autônomo. O povo hoje que está lá nos escutando, que também trabalha como autônomo, né? Já tem aquela receita, como é que funciona para o senhor poder prosperar, para o senhor poder abundar, porque a gente sabe que depende realmente do senhor mover lá os vasos que colocar as pessoas certas próximas do irmão, né? Fazer com que aquelas pessoas que têm o intento querer fechar, eu quero fechar aqui a atividade que eu estou fazendo, atividade comercial, quero fechar com ele, porque eu tenho mais 300, né, no caso da mesma profissão. Com certeza. Como o senhor vai fazer para fechar aqui? Eu vou fechar com aquele, porque esse é meu filho, esse é do meu reino. O que tu tem assim para passar para os irmãos que também tem uma atividade comercial autônoma? Eu digo, depende da sua atividade, depende eu digo da atividade, da sua iniciativa própria para fazer as coisas. Porque às vezes a gente pensa assim, depende de mim, eu vou ter que sair correndo para fazer. Não, se eu não fizer, não ganho. Como é que funciona isso? Olha, eu tive várias experiências. Se eu for parar para conversar todas com você, a gente não vai nem ter tempo. Mas assim, eu já tive experiências de que assim, a gente acha que é capaz para tudo. Eu decido, eu resolvo, se eu fizer isso, eu tenho que acordar cedo. Mas eu já tive as coisas que assim, não é bem por aí. Você precisa de Deus na tua vida antes, né? Então assim, eu tive uma venda que não estava rolando e assim... E eu vi que, pô, tinha uma coisa errada, tava tudo certo para acontecer e não acontecia. Aí quando eu conversei com a minha esposa no carro, indo para Barra, eu falei assim, amor, eu acho que eu tô errado. Aí ela, pede perdão para Cristo, Deus vai te ouvir. Eu falei, não ouve não, eu já fiz... Sabe quando você sente que fez tanta coisa errada que Deus não vai te ouvir? Aí ele vê a iniciativa do seu coração e você clama por Deus mesmo e fala assim, Deus, pecado pelos meus atos, peço perdão, né, pequei muito, não sei o que, babá, quero que limpe. Nesse mesmo dia eu cheguei na loja, eu falei assim, eu deixei ela no shopping, aí fui para a loja, o cliente me ligou, falou assim, esse cliente que estava 2 meses me enrolando, e uma venda que já estava certa para acontecer, depois disso, entendeu? Me acertei com Cristo indo para Barra, pô, eu me senti sujo, né, aquele cara, pô, tô todo errado, Deus não vai me ouvir. Aí eu falei, pô, Deus, perdão pelos meus atos. Nesse mesmo dia, eu estava na Barra, o cliente me ligou e falou assim, eu estou no Rio, amanhã a gente fecha. E nós fomos fechar, e fechamos uma venda, né? Então, aí eu liguei para minha esposa, quando ele me ligou, eu liguei para minha esposa, falei, amor, ele me ligou agora, tal, não sei o quê. Ele falou que quer fechar amanhã a unidade e tal. Aí ela falou assim, viu, como Deus te ouve, é só ter iniciativa. Tudo depende da sua decisão. Deus está esperando isso para promover a tua vida, para abrir as tuas portas, né? É a tua decisão. Então, assim, quando você decide botar Cristo em primeiro lugar na sua vida, as portas se abrem para você. Entendeu? Glória a Deus. Nós estamos aí vendo como realmente o Senhor, pelo testemunho do irmão Eduardo, nos ouve, pode assim nos abundar. Eu fico sempre muito preocupado com isso, né? Porque preocupado que eu digo assim, como vai fazer agora os irmãos que dependem? Porque tem irmãos que já têm uma atividade, aquela que, ó, eu tenho uma renda no final do mês para exercer tal atividade e tá aqui. Agora tem irmãos assim que eu já tive também uma iniciativa de ser empreendedor, vamos dizer assim, e eu sempre digo assim, aquele que está hoje trabalhando empregado, ele tem uma expectativa, né, irmão? Olha, até o dia 30 eu tenho tanto para receber executando minhas atividades, né? O que é empreendedor diz assim, até o dia 30 eu tenho tanto para pagar que eu tenho que lutar para conseguir pagar.
né? Naturalmente funciona assim. Mas daí vai dessa questão de a gente estar sempre buscando o Senhor, se inclinando para que o Senhor venha realmente ter a sua benevolência sobre as nossas vidas. Nós vamos fazer um intervalo comercial e voltamos já no segundo bloco. Fiquem aí com a gente. Obrigado pela sua companhia, hein? De bem com o pão.